São 7 horas e 17 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui, com muito prazer, Gustavo Oliveira, ex-secretário de Estado, presidente da Fiente, empresário, comentarista e amigo nosso aqui. Bom dia. Uma espécie de canivete suíço, né, Paulo? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu tenho uma preocupação, eu estava dividindo com o Vinícius aqui antes de entrar no ar, é que assim, a pessoa que faz muita coisa, né, é difícil fazer com excelência. Eu brinco com isso, né? Há um animal na natureza, o pato ele faz tudo, ele anda, nada e voa. O problema é que ele faz tudo mal. Então eu conto com os amigos para dar aquele toque, falar, está fazendo muita coisa, não está fazendo direito e vai. Mas é verdade, empresário sempre e agora, sempre gostei muito de comunicação, sempre achei comunicação das coisas mais importantes. Estou me aventurando um pouco pela área. Bom, vamos tirar alguns pedregulhos, então? Vamos. Ele está rindo porque o meu negócio de família é uma pedreira. Então, tirar pedregulhos do caminho é o seu business, né? É o que eu faço. A Britaguia está indo bem. A Britaguia está indo bem. Obrigado pelo comercial aí. A Britaguia está indo bem. Tirar pedras do caminho é o que eu faço para sobreviver. Muito bem. Vamos falar de reforma tributária. Nós vemos o governador aí preocupadíssimo, diz que vai perder alguns bilhões, perto de 8, né? Calculado com essa reforma. Está fazendo uma reunião aí com os governadores do Norte e do Centro-Oeste, porque são os estados que mais perderão na avaliação. Primeiro, como é que você tem avaliado essa reforma do jeito que ela vem, do jeito que ela está posta aí, e os prejuízos que realmente nós podemos ter? São reais, não são? É aquela coisa de governo dizendo, olha, vão perder tanto, na verdade é só metade? Bom, Paulo, me permita ampliar um pouco a análise, né? Pois não. O que nós temos visto no Brasil nos últimos anos são governos populistas, de direita ou de esquerda. Eles têm uma agenda populista e precisam primeiro de muitos recursos para financiar essas agendas, porque querem que o desenvolvimento do país passe necessariamente pela ação da máquina pública. Isso custa muito dinheiro e sabendo que a máquina pública é ineficiente por definição, porque tem regras muito rígidas para serem cumpridas, por uma série de outras coisas, o Vinícius sempre fala muito disso, né? O setor público no Brasil é ineficiente do ponto de vista da eficiência do gasto. Então, mais uma vez, o que nós estamos vendo é uma série de agendas no Congresso Nacional que, primeiro, não são agendas nada modernas, não estão incluindo o Brasil em nenhuma nova grande discussão, não tem uma visão de futuro contida e não tem nenhum impulso para que o Brasil saia de um estado de relativo atraso em relação a outros países para pular para uma posição de vanguarda. O mundo inteiro está falando em transição energética. O Brasil é um celeiro de produção de energia limpa, seja em biocombustíveis, em energia elétrica, em uma série de outras coisas. Todo mundo fala em inovação. O Brasil tem centros de excelência em inovação. O agronegócio brasileiro nunca seria o que é sem muita inovação feita no Brasil. E o Brasil tem condições de fazer uma agenda de futuro, mas não o governo e o Congresso Nacional me parecem presos numa agenda de passado, porque quantos anos nós falamos dessa reforma tributária? Quantos anos nós falamos de tantas coisas que estão transitando no Congresso Nacional e que, de alguma forma, só fazem diminuir o atraso do país. O mundo inteiro já tem um modelo tributário mais moderno. E, para fechar essa primeira análise sobre a reforma tributária, ela é uma reforma incompleta, porque ela não é tributária, ela só trata de 5 impostos que são sobre o consumo e a mexida que ela faz no modo como esses impostos são cobrados destrói 2 valores do desenvolvimento brasileiro. Primeiro, ela retira a autonomia de estados e municípios, notoriamente de municípios. Não estou vendo muito prefeito fazer barulho com isso, me parece que os prefeitos estão meio alheios a essa discussão, mas a verdade é que a reforma tira muito do que hoje é arrecadado e que no futuro seria mais ainda arrecadado por municípios e também por estados em desenvolvimento, como é em Mato Grosso, e concentra na União. Então, ela centraliza recursos e esse é o primeiro grande movimento que ela faz. O segundo é em nome de acabar com a guerra fiscal, em nome de ter regras mais claras, coisas que todos nós defendemos. Ela faz um segundo movimento muito perigoso, Paulo. Ela trata o Brasil como um só
implanta um modelo de tributação único para o Brasil inteiro, e nós sabemos, o Brasil é muito desigual, tem necessidades muito diferentes em todas as regiões, mesmo em Mato Grosso, se a gente for olhar, é um estado onde existem municípios muito desenvolvidos e outros que precisam de muito apoio para desenvolver. E essa reforma trata todo mundo da mesma maneira. Então, é uma reforma que, primeiro, destrói o conceito de tratar desiguais de maneira desigual para que eles possam evoluir, e uma reforma que, mais uma vez, concentra na União os recursos para que, politicamente, estados e municípios fiquem com o pires na mão. Não me parece ser uma reforma que o país queira, mas todo mundo está vendendo como uma reforma desejada pelo país. Por que é ruim para Mato Grosso? Para a gente deixar claro, até para ter mais prefeitos, quem sabe, na luta. Vamos dar um exemplo para que todo mundo entenda. Calcula que você mora aí numa família e cada um tem a sua fonte de renda. Cada um trabalha com uma coisa e tem uma fonte de renda. Um paraíso, né? Todo mundo sustentável. Todo mundo trabalhando, que todo mundo trabalhando, ganhando seu dinheiro. Tem aquele cunhado que está em dificuldade, precisa de um dinheiro de vez em quando, o filho que precisa de um complemento, uma mesada, mas a família está ali se ajeitando. Assim são os estados no Brasil. A União arrecada cada vez mais, os estados têm uma arrecadação crescente, mas Mato Grosso é um desses indivíduos nessa família Brasil que faz o seu dever de casa. A arrecadação em Mato Grosso aumenta muito porque o nosso PIB cresce muito acima da média. Vamos olhar, mês passado saiu a divulgação aí da pesquisa industrial mensal do IBGE. Mato Grosso, a indústria de Mato Grosso produziu quase 10% a mais em relação ao mês anterior. E a indústria brasileira produziu 2,7% a menos. Isso quer dizer que a arrecadação em Mato Grosso cresceu, porque o PIB cresceu e cresce em uma velocidade muito maior. Mas a média nacional caiu. E nesse modelo de reforma tributária não existe mais arrecadação própria do estado de Mato Grosso. Existe uma média congelada nesse ano ou no ano que vem, dividida por todos os estados. Ou seja, Mato Grosso vai crescer muito, vai precisar de mais escola, de mais infraestrutura, de mais logística, muita demanda por recurso público, mas vai ver a sua arrecadação crescer junto com a média nacional, arrastando estados que não crescem. Então, é uma reforma que, primeiro, tira a autonomia dos estados e municípios no presente, mas pior, Paulo, ela rouba o direito ao desenvolvimento no futuro, porque ela pega a arrecadação futura desses estados e não devolve nenhuma forma de compensação. Então, realmente o governador tem razão, tem que fazer barulho, do jeito que ela está elaborada, ela vai ser ruim para o presente e para o futuro de Mato Grosso. Vinícius. Bom, bom dia, Gustavo, agora aqui no ar, né? Sempre um grande prazer poder conversar contigo, poder dialogar. Obrigado pela tua aceitação, né? Do convite de estar conosco aqui. É isso, o prazer é meu. Um convite desse calibre eu não poderia nunca recusar, né? Estar com vocês aqui batendo papo. Que bom, amigo, obrigado. Já tem chance de voltar. Tá vendo? Já conquistou a próxima fase, né? No game, né? No videogame, já conquistou, né? Então eu quero ir nessa linha, Gustavo, porque eu concordo contigo, assim, né? Tem essa questão das regras de transição do IBS, né? Que o IVA é o conceito, né? Imposto sobre Valor Agregado, mas o nome que está no relatório é IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços. E também uma regra de transição de compensação para os estados, né? Mas assim, de forma geral, assim, tem um conceito que eu acho que é interessante, que é a questão de mudar a tributação da origem para o destino. Né? Porque o ICMS é um imposto que tributa consumo, né? Então, quanto mais próximo do consumo, melhor. Né? E tem 5 estados realmente que são muito atingidos, né? Que são estados que têm um perfil mais exportador. Os 2 Mato Grossos, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Espírito Santo, né? Que são estados assim que tem. No caso de Mato Grosso, a exportação ano passado deu 15 milhões de dólares, né? Há um câmbio aí de mais de 5, né? Daí 75 a quase 80 milhões de reais, bilhões, desculpa, de reais, num PIB de 200 e pouco, dá quase 40%, né? 30 e tantos por cento de participação só de exportações para outros países, né? Fora que o Mato Grosso produz para outros estados, né? Mas assim, o que tem que mudar também? Precisamos mudar o modelo econômico de Mato Grosso, né? Energia e combustíveis ainda são muito tributados. As alíquotas aqui estão baixas, né, em relação a outros estados, né, é fato, mas ainda a maior arrecadação do ICMS ainda vem de combustível, por exemplo. Só postos de combustíveis arrecadam mais que todas as outras lojas. Tudo que você vê de comércio arrecada menos do que combustível. Como é que você vê isso, até como ex-secretário de Fazenda, né, que você foi também, então, né, Gustavo? Vamos lá, Vinícius. Nós temos sim, olhando do ponto de vista do governo do Estado, nós temos sim uma dependência muito grande de poucos itens para compor a arrecadação própria, principalmente de ICMS, né?
Combustíveis é um deles. Energia, com toda essa questão de hoje, você tem instalações de produção de energia com fotovoltaicas, grandes indústrias produzindo energia, como a indústria de etanol, né? Que hoje ela não só é autossuficiente, como ela é vendedora, ela exporta energia. O Estado está vendo a matriz produtiva avançar, mas a base de arrecadação não está avançando na mesma velocidade. O que avança no mundo inteiro? O setor de serviços avança muito, porque, por exemplo, informática é tributado com ISS, que aqui no Brasil é do município. Todo tipo de aluguel, assinatura que você faz, hoje você consome TV por assinatura. Você compra carro, não compra mais o carro, você aluga um carro, é um serviço de assinatura de automóvel. São tendências mundiais que fazem com que o Estado enxergue que está migrando para o município o maior crescimento de arrecadação, que é sobre serviços. O mundo inteiro isso está acontecendo, não é exclusividade do Brasil. Mas voltando ao que você me perguntou, a tributação no destino ela é sim mais inteligente. O problema é que o Brasil cresceu com uma forte tributação na origem, porque o fisco achava mais fácil fiscalizar quem produz do que quem consome. Quem consome tem uma condição de praticar informalidade muito maior, o esforço fiscal para estar em cada loja é muito grande, então a lógica tributária brasileira fez o fisco brasileiro ir voltando com a tributação. A indústria, por exemplo, paga, Paulo, um imposto que não é dela, é a substituição tributária. Ela paga o imposto próprio dela, que é o ICMS, mas ela arrecada mais que a parte do comércio que vem à frente, ela já arrecada antecipadamente isso. Ela também faz isso quando vende alguns itens entre os estados. Então, a arrecadação não só está concentrada em poucos itens, mas concentrada em alguns agentes que são mais fáceis de fiscalizar. Um exemplo para todo mundo entender. A cerveja que você toma no bar, ela já saiu tributada lá da fábrica, ou quando ela chegou no estado. Ela não tem tributação, o dono do bar não vai pagar o ICMS sobre a cerveja ou sobre o refrigerante. Já está tributado lá na indústria de bebidas. Então, o que a gente tem é um modelo disfuncional. O que eu critico, Vinícius, é que sempre que se fala em compensação, estão falando em compensação aos estados. Como é que você vai criar uma estratégia para reter empresas que fizeram seus projetos, acreditaram na regra que existe dos incentivos fiscais, como todo mundo chama, mas que nada mais é do que um fomento. É um fomento para uma empresa se instalar em uma região remota, para enfrentar dificuldades de logística, de profissionais qualificados e uma série de outras coisas. Como é que essas empresas vão se comportar sem esse fomento? Os apoiadores da reforma sonham com empresas voltando a industrializar São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Sudeste. Eu vou fazer um alerta a todos aqui. Essas empresas que deixarem os estados em desenvolvimento, elas vão reavaliar os seus projetos e muito provavelmente vão para o Paraguai ou para a China. Elas não vão reindustrializar o Sul e o Sudeste, porque essa reforma não resolve os problemas que fazem industrializar no Sul e Sudeste ser caro. Vamos saber? Alto custo de energia, alto custo do emprego. O empresário, para ele transferir R$1.000 para um colaborador, ele tem quase 1.800 de custo por causa dos encargos. Não resolve o problema de muitos outros impostos que vão se acumulando ao longo da cadeia. Ou seja, na hora que o empresário for olhar, ele vai dizer, olha, minhas alternativas são ficar aqui em Mato Grosso, por exemplo, sem nenhum tipo de fomento, ir para o Sul e Sudeste, de onde eu saí porque não aguentava mais o ambiente lá, ou ir para fora do país, pagar um imposto na importação e entrar aqui. Minha aposta é que mais da metade dessas empresas vão largar a base produtiva Brasil. Nós só vamos ficar aqui com empresas que queiram processar as nossas matérias-primas para exportação para o mercado interno. E aí é um jogo onde todo mundo vai perder. Olha, o nosso parque industrial tem andado nesse sentido mesmo que você disse, que é de industrializar o que temos por aqui, né? Pela baixa densidade populacional que temos, etc, etc. Nesse caso, teremos um baque um pouco menor, né? Dentro dessa previsão de que muita gente vai fazer as malas e... Né? Sim, adeus, muchachos. Naturalmente, vamos continuar aqui com frigoríficos, fazendo carne para exportação, vamos continuar com indústrias de biocombustíveis, etc. E tal. Essa vai ser uma base forte. Agora, é uma base que hoje, com toda a tecnologia, por exemplo, gera pouco emprego. O emprego está no setor de comércio e serviços. O grande volume de empregos no Brasil e no mundo está no setor de comércio e serviços. E
sem atividade econômica relevante, quem que vai consumir aqui? Gustavo, você prevê aí, irmão, nós tivemos um movimento em direção ao Paraguai há algum tempo atrás, isso arrefeceu. Você acredita que isso possa voltar agora? Olha, Paulo, a economia dinâmica hoje é uma realidade no mundo inteiro. Empresas abrem e fecham unidades de acordo com o seu planejamento de negócios. Algumas grandes cadeias de valor no mundo estão se reposicionando agora. Deixa eu dar um exemplo, siderurgia. Com essa questão da descarbonização da economia, fabricar aço emite muito carbono no modelo tradicional. Essas empresas estão tendo que migrar para um modelo de produção de aço verde. Para isso, elas precisam de energia limpa e de novas tecnologias. Elas estão, nesse momento, no mundo inteiro, tentando entender para onde vão. Precisam de um lugar, então, que tenha energia limpa e precisam de um lugar que seja atrativo aos seus investimentos. O Brasil é um celeiro de energia limpa. Mas quando as grandes siderúrgicas do mundo olham para cá, vem um ambiente de negócios ruim, insegurança jurídica, um custo logístico alto, uma série de outras coisas, e aí deixam o mercado brasileiro aqui, notoriamente, para Gerdau, CSN, mais alguns poucos que fazem um oligopólio, e as grandes empresas mundiais não estão com o Brasil no radar. Então, acho que está na hora, por exemplo, do nosso governo ir conversar com esses grandes empresários. O que vocês precisam para investir no Brasil? O que vocês precisam que a gente mude no país para receber esses bilhões de dólares de investimento e desenvolver a nossa terra? É isso que eu falo de futuro da economia verde, Paulo. Não adianta só a gente ficar acreditando que nós vamos fabricar aqui e o mundo vai comprar de boa vontade. A gente tem que mostrar para o mundo que a nossa carne é produzida de maneira sustentável, porque senão o europeu não quer comer um bife de um boi. Temos legislação lá. É lei, agora já é lei, não é? Agora é lei. Nós temíamos há algum tempo atrás que houvesse um movimento popular, né, na Europa que impedissem a venda de nossos produtos lá. Não foi assim que aconteceu, está acontecendo via legislação. Exatamente. E essa é a discussão que a gente tem que fazer. Como é que o Brasil se torna um celeiro de atração de investimento? Essa é a grande discussão. Com todo respeito a quem apoiou, acho que tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm uma visão de mundo muito atrasada. Eles viajam, conversam com autoridades, conversam com presidentes de países, tal, uma agenda empresarial muito fraca, pífia, do ponto de vista de atração de investimentos. Eu acho que a gente tem que ser mais agressivo nisso, Paulo, e não depender só das nossas vocações naturais. A gente tem que fazer um trabalho grande para... Ou seja, aproveitar bem o preço do novo avião que o Lula está comprando aí, né? Vinícius. Que ele usa esse avião para trazer dinheiro para cá, né? Usar o avião para passear, pô. Tá aposentando o Aero Lula e já pediu que se compre um novo aí. 2.0, né? Aero Lula 2.0 tem essa aí agora. Tem mais essa. Né? O comando militar disse, não, tem uma aeronave de segunda mão aí que está em ótimo estado. É verdade. Sim, Vinícius. Mas nós estamos nesse impasse, né? Realmente, as duas grandes forças políticas olham para trás, né? Tem as suas utopias, né? A referência do PT são os outros governos deles, né? Com muita clareza, e do Bolsonaro é a ditadura militar, né? Isso é bem notório. Né? Cá entre nós, é o reflexo da sociedade, Vinícius. Sim, o brasileiro olha para trás. O brasileiro tem saudade do carro popular, o brasileiro tem saudade da poupança no colchão. Tem até música sobre isso, né? O brasileiro é meio saudosista. Ele não imagina, é uma coisa difícil de explicar conceitualmente, mas o brasileiro ele não imagina um futuro muito próspero, mas ele tem uma saudade muito grande de tudo de bom que ficou no passado. E aí acho que isso prende a gente a andar, entende? As mentes que evoluem no mundo e quem vai para frente é quem pensa no futuro próspero e faz ele acontecer, né? É verdade. Agora o problema é que a chamada terceira via é via para onde, né? Ela também não tem clareza para onde vai, né? Tem esse problema. Não compete contra o populismo, né? Mas o que eu quero te perguntar, amigo, especificamente, incentivos fiscais, né? Uma das questões que essa reforma toca é exatamente, porque vai acabar o ICMS, né? Então, todos os incentivos fiscais em cima do ICMS vão acabar, né? Eles estão convalidados até 2032, já tem uma decisão, né? Mas assim, incentivos fiscais, eles subiram muito em Mato Grosso nos últimos anos, né? Quando o Perutax assumiu, era quase 2 bi, né? Isso. Hoje está em 10, 11 bi, né? Claro que assim, o governo Perutax mesmo fez um trabalho de escrituração. De transparência. Tinha muita coisa escondida na gaveta. Opa, tem incentivo aqui, tem incentivo ali, né? Que você fez, o Avalone também, né? Enfim, o Tom Sick, né? Que foi secretário lá da SEDEC. Mas vem subindo de qualquer modo, mesmo em termos reais, vem subindo, né? Incentivos, eles têm que ser permanentes, Gustavo, ou não? Vão durar para sempre? Uma Zona Franca de Manaus é para sempre?
uma Lei Candir é para sempre, um Prodeic aqui em Mato Grosso é para sempre? Como é que você vê isso? Então, vamos lá. No mundo inteiro, é curioso você perguntar isso, porque eu tenho dito isso em muitos fóruns, até na Confederação Nacional da Indústria. Se a gente ficar olhando também para o passado, no modelo de incentivo, nós vamos continuar gerando indústrias e empreendimentos do passado. A gente tem que olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro, Vinícius, eu penso que é um modelo de incentivos muito mais moderno e abrangente. Você não pode só dar um desconto no ICMS, que é o que o Prodeic faz. Eu digo só, parece pouco, em termos de valor é muito, mas não é uma estratégia abrangente. O que para mim você teria que ter? Ferramentas efetivas para que o empresário, depois de um período, 3 meses, 6 meses, pudesse de maneira automática prestar contas de como está o empreendimento dele. Está aumentando o faturamento? Ele está investindo nesse empreendimento, está pegando esse dinheiro que ele está ganhando, ele está comprando uma unidade nova, comprando novos equipamentos, ou ele está sacando isso como lucro da empresa? Ele está empregando mais gente? Ele está apoiando projetos que vão realmente impactar a sociedade ao seu redor? Não estou falando de caridade, não. Estou falando de empresas que já perceberam que quanto melhor é a sociedade ao redor da atuação delas, mais elas lucram. Então, empresas que já entenderam que é muito difícil incluir mulheres para trabalhar se não tiver creches, para dar suporte a essas mulheres enquanto elas estão no horário de trabalho, porque a sociedade espera que a mulher cuide da criança. É um fato, né? Não é machismo, é uma coisa cultural nossa. Então, nós precisamos ter um sistema de incentivos, Vinícius, que não olhe só para o que a empresa arrecadaria de ICMS com aquele faturamento, mas que ela possa ter realmente um balanço com mais parâmetros e receber um fomento para fazer isso. O mundo inteiro está fazendo isso. A China está revendo os conceitos. E a outra coisa, e aí é o papel do Estado. O mundo inteiro tentou, Vinícius, nas últimas décadas, deixar a economia se desenvolver por sua conta e risco. Isso desindustrializou, por exemplo, os Estados Unidos, grande parte das empresas foram lá para a China fazer sua parte produtiva lá. A Europa teve uma desindustrialização importante. O que já se percebeu? Não tem indução de desenvolvimento sem uma mão forte do governo, no sentido de estabelecer as políticas. Então, acho que nós precisamos de incentivo inteligente. Primeiro, escolher o que nós queremos incentivar. De novo, energia limpa, agregação de valor às nossas matérias-primas, coisas que façam sentido para o Brasil, desenvolver os potenciais econômicos brasileiros. E aí, Vinícius, calibrar esse grau de incentivo de acordo com o que o Brasil quer incentivar. Você tem razão, acho que no Brasil nós temos muitos incentivos que já estão aí há décadas, que eu chamo de mamadeira para adulto, né? Você continua dando uma mamadeira para o adulto simplesmente porque ele está habituado a tomar aquela mamadeira e não precisa mais daquilo. Quando ele era criança, quando era a indústria em desenvolvimento, a região em desenvolvimento, precisou, hoje não precisa mais. Uma prova disso, gente, a nossa indústria automobilística, que lamentavelmente precisa de um cheque de 500 milhões de reais para vender um carro novo, que de popular não tem nada, são carros de mais de 60, 70 mil reais, ou seja, o povo mesmo tem dificuldade para comprar, e que está sendo bancado, pouca gente fala disso, com o aumento do óleo diesel. O óleo diesel serve de base para tarifa de ônibus, para custo de frete, para uma série de outras coisas. Ou seja, todo mundo vai pagar para que alguns brasileiros troquem de carro. É esse o modelo de incentivo que a gente quer? Acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre incentivo também, Vinícius. E um outro ponto polêmico é o FETAB, né? O FETAB acabaria também, né? Porque o FETAB ele é um incentivo fiscal, né? Eu acho que só o FETAB combustíveis, né? Que o que o empresário recolhe, né? Ele deduz do ICMS dele, né? Então, e o FETAB sabemos que é uma gambiarra, né? É uma desvinculação de receita mesmo. Você reduz a base de cálculo do ICMS, né? E tira a receita dos municípios, da saúde, da educação. Como é que você vê essa situação específica do fim do FETAB, né? E como o Mato Grosso tem que achar um outro modelo para financiar a sua infraestrutura? O projeto do Bernardo Api é lindo. Ele fala de um fundo de desenvolvimento regional. Isso. Inclusive, conversou com os representantes da bancada de Mato Grosso, disse que vai incluir o FETAB nessa compensação. Olha, esse negócio de fundo de compensação a gente conhece bem aqui em Mato Grosso, né? FEX, o tal do FEX, né? Que era quando o acordo foi feito era ótimo, Paulo. Exatamente, vai acontecer com a arrecadação de Mato Grosso o que aconteceu com o FEX. Quando foi criado era ótimo, compensava a exportação, o dinheiro demora a chegar, agora chega de maneira insuficiente, não compensa o que foi desonerado e o Estado ficou para trás. Mato Grosso, 30 anos depois, vai cair de novo na mesma conversa. Eu acho que a gente merece uma discussão um pouco mais qualificada.
O FETAB foi uma solução própria que nós desenvolvemos aqui, diante de um reconhecimento de um setor da economia, que é o setor agro e agroindustrial, de que podia contribuir um pouco mais, desde que tivesse de volta prestação de serviços do Estado em áreas que eram necessárias. E isso aconteceu. A logística está sendo melhorada em Mato Grosso por causa do FETAB. Está aí a BR-163, né? Para provar, é um dos cases. O governo tomou de volta, reestatizou a BR-163, que o governo federal não faz, a iniciativa privada não conseguiu fazer, e agora o governo do Estado pretende fazer com esse recurso do FETAB. Nós vamos perder isso. Nós vamos perder o direito a criar uma infraestrutura que é muito deficitária ainda no nosso Estado. Não dá também para aceitar isso. Nós temos previsão, do próximo orçamento, 30 bilhões. Previsão de perda. Não imediatamente, estou falando hipoteticamente, se isso fosse acontecer no ano que vem, na virada do ano. Tá? E uma perda de próximo de 8 bilhões, quer dizer, o Estado está encolhendo. Essa pujança matogrossense de cofre cheio, etc. e tal, de investimento, dando um retorno grande para a população, está com os dias contados, então, a partir da implantação. Se esse modelo for aprovado nos moldes em que está, sim, vai estar. O Estado vai perder capacidade de investimento. Voltamos para aqui, só para dar um panorama para o nosso ouvinte. Vamos voltar a mais ou menos que época? Hoje o Estado tem como, vamos chamar de sobra, mas é o que ele tem disponível para investir nos próximos anos. Tem uma projeção de 15% do seu orçamento livre para investimento, para fazer estrada, menos de um. E tudo isso e tal. Já foi negativo. Nós já tivemos ano em que não tinha, só investiu porque pegou dinheiro emprestado para pagar depois. No orçamento daquele ano, de fonte própria, não tinha isso. Então o Estado hoje tem isso. Então no orçamento de 30 bilhões, a gente pode admitir aí que tem quase 5 bi de investimentos que podem ser contratados pelo Estado a cada ano. Com essa reforma, o Estado não só não teria os 5, como dependeria de 5 bilhões virem da União todo ano, só para fechar suas contas, só para pagar o seu custeio. É claro que isso é lá no ano 10 da reforma, no ano 7 da reforma, mas não interessa, essa realidade um dia vai chegar. O governador não vai ser mais o Mauro Mendes de segundo mandato. Como que vai resolver essa equação? Vai ficar pegando avião para Brasília com o Pires na mão? Nós já vivemos essa situação no Estado, Paulo, e a gente sabe, de acordo com a política, de acordo com o momento do governo federal, esse dinheiro não vem. Ganha tapinha nas costas, café é bom, mas o dinheiro não vem. E a população padece. Às vezes é punição por conta de posições diferentes, às vezes. Tem de tudo, e tem a barganha, né? A gente está vendo isso agora no Congresso Nacional, né? Muita pirraça, muita barganha. No final eles vão se acertar lá, as coisas vão andar, vai ter um custo. O Lula, campeãozinho de liberação de emenda aí, né? É o custo, né, Vinícius? É o custo da estabilidade política do país. Mas a verdade é que isso interessa, é o modelo que interessa. É o tomar lá da cá, da política, e que vai deixar Mato Grosso de joelho, tendo hoje uma condição de independência financeira. Gustavo, o custo Brasil já foi algo debatido, muito falado, uma coisa que ninguém mais toca no assunto. Eu não sei se ficou caro demais para falar. Uma coisa que não se fala mais. E nós estamos no momento em que vislumbramos mudanças e queremos mudanças, né? Isso pode ser agravado ou não. Como é que você vê essa questão? E em que nível estamos do custo Brasil? Então, vamos lá, Paulo. O Movimento Brasil Competitivo, né, que é uma entidade mantida por alguns empresários, ela todo ano, há 5 anos, ela faz o levantamento desse chamado custo Brasil. O que é o custo Brasil, para quem está nos ouvindo aí entender? É a diferença de você operar no Brasil em relação a operar no que se chama aí a média dos países da OCDE, países economicamente desenvolvidos. E esse custo Brasil, e um PIB de 7 trilhões e meio, ele ano passado fechou em 1 trilhão e 700 milhões de reais. Isso quer dizer, Paulo, que basicamente 20% do que a gente produz no país como riqueza é desperdiçado em termos de ineficiência, como ineficiência. Que ineficiência? A estrada que tem buraco, tem congestionamento, que faz a gente andar mais devagar. É o custo da energia, que é muito mais alto.
É insegurança jurídica, o empresário paga o imposto e ele não sabe. Ou ele paga imposto a mais para não ter aborrecimento, ou ele paga o que ele entende que ele deve e depois sofre fiscalizações que contestam aquilo, né? Aliás, agora até o Supremo Tribunal Federal está revendo tributações do passado, né? Ninguém sabe, no Brasil até o passado é incerto. Então, falta de infraestrutura, pessoas que têm uma produtividade baixa. Paulo, olha que coisa interessante, os estudos mostram que o trabalhador da indústria no Brasil, ele tem 25% da produtividade do trabalhador da indústria americana. Você precisa de 4 brasileiros para fazer o que o americano faz. Tem o problema, colocou que nós somos inúteis, né? Trabalhadores são inúteis. Depois andou reformulando o título e tal, mas colocou dessa maneira. A The Economist lançou esse título, né? Dizendo porque os trabalhadores da América Latina são inúteis. E aí, como você disse, mudou o título. A discussão ficou improdutivos, passou para improdutivos. Virou uma discussão sobre preconceito, quando na verdade é lá dentro do artigo que estão os grandes achados. Uma escolaridade que não só é baixa, mas também é ineficiente. Muitos brasileiros se formam, no meu tempo era primeiro grau, né? Agora é o ensino fundamental, depois é o ensino médio. Muitos brasileiros eles se formam e não sabem fazer operações básicas de matemática, têm dificuldade de ler um texto e compreender o texto. A educação brasileira ela pode melhorar muito, Paulo, mas será que ela é uma educação voltada para o mundo do trabalho? Será que alguém sai da escola pronto para ir trabalhar, dotado de ferramentas que vão o impulsionar no mundo de trabalho? Nos países da América Latina, a revista aborda isso, diz que isso não acontece. Fator da produtividade, assim, é injusto você dizer para o trabalhador brasileiro que é ele o improdutivo. Ele vive e cresceu em um sistema que impede que ele seja tão produtivo quanto um americano. Ele não tem ferramentas modernas, ele não tem treinamento, ele não tem uma escolaridade adequada. Ele chega para trabalhar, Paulo, ele já teve um transporte coletivo que já deixou ele cansado antes dele começar a trabalhar. Ele está lá trabalhando, ele está preocupado se o filho está seguro na escola, se a casa dele não foi assaltada. Se a vaga na creche conseguiu. Sabe, é difícil. Um ser humano não é um robô, ele não entra por uma porta para trabalhar, desliga os problemas de casa e volta. Eu imagino, você está aí todo dia aqui na rádio, tem dia que você chega diferente aqui, não é? Problemas de fora afetam. Você faz o seu melhor trabalho, mas... Isso acontece. É evidente que no microfone aqui a gente... Segura o tranco. Não, tem que segurar, senão você não faz. Né? Mas todo trabalhador... Não, isso não tem nada a ver com o meu humor, né? O meu humor é diferente. Como o trabalho aqui não é humorístico, eu fico tranquilo. Agora, todo trabalhador sabe o que é isso. Quanto mais problema você tem, menos produtivo você fica. E no Brasil... não falta problema para o cara que está saindo de casa para ir trabalhar e para o cara que está lá trabalhando. Tem uma fábrica de cerveja no interior do Rio de Janeiro, Paulo. Os trabalhadores lá tinham metade da produtividade da média das outras cervejarias. Sabe por quê? Porque na fábrica não tinha sinal de celular. Eles iam trabalhar e ficavam às escuras, não sabiam se a mulher tinha tido um problema, se o filho tinha tido um problema, tinham dificuldade para se comunicar. A empresa, a cervejaria, instalou uma torre de celular dentro da fábrica e a produtividade subiu porque ficou todo mundo tranquilo, conectado com o mundo. É o tipo de problema que o trabalhador brasileiro tem que viver. Né? Eu imaginei que a empresa permitiu a degustação. Seria um outro caminho, mas aí eu acho que a produtividade ia ser mais atrapalhada. Né? Concordo contigo. Olha, para a gente encerrar, eu vou te contar do que disse aqui um ouvinte nosso a seu respeito, e já vou fazer pergunta em cima disso. Bom dia, tá aí, achei um candidato a prefeito de Cuiabá. Você tem intenção? É uma coisa que se acaso você for chamado, como dizem, eu sou um soldado do partido. Se acaso está no seu horizonte isso, é uma coisa que você não tirou assim, riscou de vez, dessa água jamais beberei, ou você está andando nessa direção? Veja você como Posso estar falando com o futuro prefeito de Cuiabá. Como o eleitor brasileiro está desesperado atrás de opções. Como é o nome do ouvinte aí? Gunter, um abraço para você, Gunter. Paulo, primeiro voto, você tem que tratar bem mesmo. Primeiro deixar claro a todos vocês, né? Eu realmente tomei a decisão. Passei 3 anos na vida pública como secretário de Estado e encerrei minha participação na vida pública. Eu não tenho pretensão de ser candidato a nada, prefeito, governador, deputado, nada disso.
penso que eu posso dar minha contribuição para o país, provocando discussões importantes e tendo independência para isso. Meu primeiro problema para ser candidato a alguma coisa, eu tenho que escolher um partido. Quem escolhe um partido já tem algum vínculo com uma série de ideias e compromissos que o partido tem. Não são poucos, o Vinícius está me olhando aqui, né? Deve estar pensando aí na mente dele, né? Quantos políticos a gente tem que de um comportamento aguerrido e tal, aí dentro do partido ele toma lá um cala-boca, um chega para lá, né? Tem a análise de conjuntura e tudo isso. Gunter, o meu melhor papel é provocar esses grandes debates e eu não pretendo fazer isso de dentro da vida pública. Tenho muitos amigos no setor público, estou à disposição de todos eles para contribuir, não mais como servidor público, mas com ideias, com propostas, defendendo o nosso Estado, mas acho que a gente tem uma reflexão para fazer. Que tipo de candidato nós queremos? Porque dificilmente, se eu fosse candidato, eu venceria umas eleições, tenho discutido isso com alguns amigos que pretendem ser candidatos, onde eles colocam uma coisa: se você é muito sincero na época da eleição, você não ganha voto. E se você ganha voto, você assume compromissos que te impedem de fazer o seu melhor na gestão. Então, Gunter, eu agradeço aos amigos que me consideram para a política, mas estou feliz com a minha carreira de empresário e com a carreira de comunicador. Acho que aqui, dando umas espetadas de vez em quando, a gente jogando os pedregulhos em alguém. Dando umas estilingadas. E claro, ajudando a contribuir. Você não pode só xingar e criticar. Claro. Quando é chamado a contribuir, você tem que dar a sua contribuição. E eu já diversas vezes fiz isso. Agora, estou presidindo o movimento Mato Grosso Competitivo. Não tenho salário lá, não tenho estrutura, mas é provocar esses debates, como o Custo Brasil, e uma outra grande discussão que eu faço questão de, a hora que estiver mais estruturado, trazer aqui para a gente bater um papo. Como é que Mato Grosso vai estar em 2035? Mais do que isso. Como é que a gente quer estar em 2035? O governo prometeu descarbonização total da economia, carbono zero. Nós vamos ter essa reforma tributária entrando em vigor. Qual o Mato Grosso que se projeta para 2035 e o que a gente tem que fazer? São discussões que eu gosto de fazer e que eu tenho muita liberdade de fazer sem precisar de cargo público para isso. Muito bem, quero agradecer bastante, sempre um bom papo, sempre uma boa conversa. Gustavo Oliveira, obrigado pelo disponibilizar seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos os ouvintes aí da Jovem Pan, essa manhã fria de discussões quentes aqui, né? Mas seguimos. Se frio, Paulo, tá igual visita de sogra, tá demorando demais para ir embora.